É um movimento nunca antes visto no Brasil. Nesse sentido, não há uma liderança específica, é um movimento apolítico, é um movimento do cidadão, né? E é exatamente sobre isso que eu vou conversar agora aqui no estúdio com o professor Ricardo Ismael, do Departamento de Sociologia da PUC do Rio de Janeiro, e com o professor Francisco Carlos Teixeira, que é o professor de História Contemporânea da UFRJ. Muito obrigada aos dois pela presença aqui. Francisco, eu vou começar contigo. É um movimento totalmente diferente de tudo que a gente já viu na história desse país. Sem dúvida. E eu só não diria, Leilani, que ele é apolítico. Vamos lá no Aristóteles, né, e dizer que o homem é um ser político. Ele é apartidário. Apartidário, perfeito. E ele tem se mostrado nisso, quer dizer, não só os cartazes ontem na Cinelândia, mas a fala, várias vezes as pessoas gritavam nenhum partido, nenhum partido. Tinha um menino particularmente com um cartaz que todo mundo chamava muita atenção, que era vocês não nos representam. O que tem sido uma palavra, inclusive, comum nos movimentos de indignados na Espanha, em Portugal, na Itália, mostrando que há uma crise da representação política no Brasil. Inclusive, poucas vezes que alguém de partido tentou levantar uma bandeira, né, essa bandeira foi baixada imediatamente pelos manifestantes. Isso mostra esse ponto que a gente está mostrando aqui. Os partidos tradicionais, eles estão sofrendo um grande desgaste. Evidentemente, o PT, particularmente, está sofrendo um grande desgaste porque ele é governo e é governo há muito tempo. Mas a gente tem que lembrar que o PSDB é governo de São Paulo há tanto tempo quanto. E também governa em Minas Gerais. E em São Paulo e Minas Gerais houve proibição de manifestação, houve violência. Os partidos tradicionais não estão sabendo lidar com o movimento. É isso que eu quero que o Ismael explique agora. Como é que vai ser? Os partidos, como um Brasil de uma forma geral, estão sendo apanhados de surpresa com essa voz da democracia nas ruas. De que maneira os partidos vão poder lidar com isso? O que eles devem fazer a partir dessa demonstração que as pessoas estão dando de insatisfação? Leilani, eu acho que tem dois aspectos que legitimaram esse movimento. Primeiro é que, de fato, essa questão do aumento das passagens, a questão do transporte público, ela não só repercute na classe estudantil, no movimento estudantil, entre os estudantes, mas até na sociedade, entre os trabalhadores. É uma questão muito sensível, né? A rigor, nos últimos anos, a gente fez uma opção clara pelo automóvel particular, dizendo o seguinte: olha, em algum momento mais na frente a gente vai pensar no transporte público, ou seja, metrô, trem e ônibus foi deixado de lado, porque a gente reduziu impostos do IPI para o carro particular, garantiu a gasolina durante muito tempo praticamente congelada e estendeu o crediário. Você poderia comprar um carro. Aí reduziu o IPI. Quer dizer, de fato, a política era estimulando o automóvel particular, o que é um absurdo, que é irracional. As cidades estão aí, toda a região metropolitana hoje estão extremamente congestionadas com os automóveis, esse transporte individual. Bom, então a bandeira inicial, que é a centelha, a faísca para esse movimento, ela é bastante legítima e tem repercussão social, não só dos estudantes, mas dos trabalhadores. Segundo lugar, na medida que a primeira reação dos governos estaduais foi repressão, foi colocar tropa de choque, ontem eu vi muito na passeata na cidade, que estavam lá pelo direito de protestar. Inclusive a última ala que passava na avenida da Candelária para a Cinelândia era uma ala da OAB de advogados que estava lá com um cartaz do artigo da Constituição que garante o direito de livre manifestação. Quer dizer, ele não foi revogado. É preciso a atenção, ou seja, embora os estudantes tenham que ter limites, não depredar o patrimônio público, etc., eles têm o direito de se manifestar. Então muita gente começou a aderir a esse processo porque estava lá e queria se manifestar. Bom, isso foi uma resposta a uma atitude errada, a uma atitude despreparada da polícia. Completamente revogada. Quer dizer, ontem houve uma mudança em São Paulo, no Rio de Janeiro, em tudo. Exatamente. Bom, a sua questão... Felizmente, né? É uma questão importante porque tem uma nuance aí, veja. Eu acho que foi um acerto do movimento que se iniciou pela contestação do aumento das passagens, de não querer abraçar nenhum partido, de não querer deixar que nenhum partido se apropriasse do movimento. Por quê? Porque o movimento pode crescer.
Se o movimento tivesse sido abraçado por algum partido, ele racharia ou não teria a dimensão que chegou a ter. Então foi um acerto. Agora, na hora que o movimento começa a fazer, eu não diria que é a maioria, mas uma parte de pessoas começa a fazer um discurso do tipo, sou contra partidos, sou contra políticos, eu sou contra a democracia representativa, ora, isso é jogar num caminho que não faz sentido. Quer dizer, a pressão social, a mobilização das ruas vai ser importante para redefinir a agenda. Vai ser importante para fazer com que os prefeitos se movimentem agora com relação ao transporte público. Vai ser importante para que o legislativo passe a pensar em formas de baratear o transporte público, de fiscalizar as empresas de transporte de ônibus, de rever licitações, de fazer com né? que o legislativo e o executivo, Tocqueville, possa ter algum tipo de reação à pressão social. Ou seja, a saída tem que ser via institucional, tem que ser via democracia representativa. Agora, concordo com o Chico quando ele diz o seguinte, há um recado claro para os partidos tradicionais. Partidos que historicamente eram muito vinculados ao movimento social e em particular ao movimento estudantil, praticamente passaram a ter uma atitude de não apenas de tentar sufocar ou tentar até impedir que houvesse uma pauta mais ativa de críticas, de reivindicações, o que faz com que normalmente a UNE, a UBS, seja questionada nesse momento. Quer dizer, a questão do transporte público, outras questões, tocam diretamente a vida do estudante, principalmente na região metropolitana. Portanto, essa pauta que surge agora, a despeito da UNE, da UBS, da CUT, enfim, isso mostra que, na verdade, existe aí um recado também, que é que esses partidos, os partidos tradicionais, de uma certa maneira, se distanciaram das ruas. E, a rigor, os estudantes também têm uma razão para não acreditar nos partidos. Os partidos estão tão distantes das ruas hoje, que são partidos burocratizados, que estão preocupados só em fazer alianças, em tempo de televisão, não chama mais os estudantes para participar da vida partidária. Não há vida partidária mais, a rigor, com algumas exceções. Quer dizer, é preciso que os partidos se renovem. Se não se renovarem, a gente não vai caminhar, não vai se afastar da democracia representativa, mas a gente pode ter uma redefinição do sistema partidário. O PMDB em 86 fez 21 governadores de 22. Em 89 chegou em 5º lugar na eleição presidencial. O PSDB liderou o país durante 2 eleições, 94 e 98, mas em 2002 foi substituído. Então, na verdade, essa volatilidade do eleitor brasileiro, essa capacidade de se afastar de forças políticas que, de alguma maneira, no caso do Plano Cruzado, de alguma maneira vai, vamos dizer, decepcionando, é um recado. Há, certamente, aí uma sinalização que o sistema partidário está aberto a uma renovação, ao surgimento de novos partidos.